Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai dar continuidade na questão que a gente estava resolvendo. Esta questão foi resolvida na aula 1, para vocês acho que vai aparecer como exercício 1, né? Nesse exercício, a gente criou uma função, PHP, que verifica se um número é primo. E agora, o que eu quero é que, em vez da gente chamar a função dessa forma, passando um número por parâmetro, né? A gente vai criar um formulário e, por meio desse formulário, a gente vai retornar, né? Vai gerar uma requisição PHP e, por meio dessa função, a gente vai retornar o valor que vai ser impresso na tela. Então, aqui a gente tem essa função, mas a gente ainda não criou a parte do formulário, né? Esse arquivo se trata da aula 1, né? Então, para isso eu vou criar um novo arquivo. Aqui no Sublime eu vou utilizar o Ctrl N, clicar o Ctrl N, e aqui eu vou começar um novo arquivo. Aqui ele ainda não está definido qual a sintaxe desse arquivo, e eu preciso que ele seja ou HTML ou PHP. Aqui vai ser PHP. A gente tem que lembrar que o champ tem que estar aberto, né? Então, aqui no champ, ele tem que estar rodando a Apache, como eu ensinei para vocês configurar aqui, os módulos. Quando eu iniciei o champ, ele já começou a rodar o Apache. E o Apache aqui tem que estar verde, significa que ele foi startado, está funcionando. Vou minimizar aqui e a gente vai começar esse novo arquivo. Depois que eu selecionei aqui o PHP, né? Quando eu começo a digitar qual é a tag que eu tenho, tag HTML, e me dá essa opção e eu seleciono ela, aqui eu já tenho as tags básicas que a gente já sabe do HTML. Aqui esse doctype é sobre uma resolução que vem no HTML5. A gente não, nessa disciplina, né, a gente não vai abordar muito com foco no HTML, nosso foco é o PHP. Mas, então eu imagino que essa parte vocês já tenham aprendido na primeira parte da matéria, né? Desenvolvimento para o Web 1. E aqui, continuando, aqui normalmente eu coloco aquela tag do metadados, meta, e aqui já preencheu automaticamente que eu tô colocando só o char7, o TF8 para codificação. Nome, aula 3, formulário e PHP. Para a gente criar o formulário, como a gente já viu, a gente vai abrir aqui a tag form. Dentro dessa tag form, a gente tem que colocar as entradas, né, que a gente vai pedir para o usuário. Nesse caso, a gente está pedindo para o usuário apenas para digitar um número em um campo, que é o campo onde ele vai informar o número que ele quer saber se é primo ou não. Então, eu vou criar essa entrada. Vou criar aqui um parágrafo, na verdade, onde eu vou digite número. Vou fechar aqui essa tag de parágrafo. Depois desse parágrafo, a gente vai criar uma entrada. Depois desse parágrafo, a gente vai criar uma entrada. Nessa entrada, aqui é um input, ele é do tipo texto, porque a gente vai pegar esse número aqui como um string, né? E lá a gente, dentro do PHP, a gente trabalha como número. O nome dessa entrada, a gente viu que normalmente a gente coloca aqui como padrão esse T, e no nome a gente vai colocar num. Além disso, vamos colocar esse ID aqui logo, que é o ID num. Normalmente, esses parâmetros como nome e ID, a gente utiliza tanto no script, né, no JavaScript, como no PHP, como na estilização. Então, a gente já coloca aqui por padrão, mesmo que agora a gente não está muito bem compreendendo como que vai ser utilizado, porque em outro momento, quando a gente for vincular esse outro conteúdo, ou talvez vocês já até tenham visto antes, vocês vão precisar saber esse padrão de nomeação aqui, né? Então, é isso. Então, aqui a gente já pediu isso, e a gente falta mais uma informação. Mas vamos testar esse aqui primeiro, né? Vou salvar como aula 3.php. E agora, para a gente visualizar isso aqui lá no nosso navegador, a gente precisa entrar pelo localhost nesse endereço aqui, né? Até aqui, champ htdocs
vai ser o localhost, que é o nosso servidor local. Novamente, para isso o Apache tem que estar aberto e para isso o nosso código tem que estar dentro dessa pasta. Então, tem que estar lá dentro do champ, htdocs, e tem que estar dentro de uma pasta aqui dentro desse htdocs. E aí, a gente vai abrir agora no navegador. Abrir aqui na pasta anterior, né, que é a pasta revisão, e os nossos códigos estão todos dentro dessa pasta. Então, aqui tem a aula 3, né? Aí, dando continuidade, eu clico aqui em aula 3 e a gente viu que esse label funcionou. Que esse formulário funcionou. Para preencher aqui, né, o porquê que pulou essa linha? Pulou essa linha por conta do parágrafo que tá fechando aqui. A gente pode até inspecionar esse elemento, né? Quando a gente inspeciona aqui, a gente tem o que foi montado pelo navegador, pelo browser. E aqui a gente tem o texto, né? Porque aqui tá sendo trabalhado o HTML. Então, a gente tem uma formatação desse texto. E aqui nesse texto a gente vê que a gente tem todas essas informações porque isso é HTML. Quando a gente trabalha no PHP, o PHP só conversa aqui com HTML com o texto, né? Então, ele vai me retornar algo onde eu vou encaixar aqui em alguma tag, arrumar alguma forma de imprimir. Então, eu vou só mudar aqui para vocês, até aqui mesmo a gente consegue editar esse código. Então, eu vou tirar aqui esse parágrafo, só pra gente ver como que ficaria, né? Até é importante a gente saber utilizar essas ferramentas aqui, né? Esse aqui eu tô usando o Google Chrome. E isso aqui, essa parte aqui de inspeção do Google Chrome se chama DevTools, né? As ferramentas de desenvolvimento daqui. E aqui a gente consegue clicar em uma dessas tags, seja na máxima, na HTML, ou seja aqui embaixo, e editar. Quando a gente edita, a gente consegue ter uma visualização e sem que a gente afete o nosso código. Então, a gente pode até testar aqui, né? Como ficaria se em vez de fechar o parágrafo ali, eu fechasse aqui. E aí, quando eu clico aqui, ele sai, né? E aí eu consigo ver como que essa alteração impactou. Outra coisa que a gente tinha visto, que eu já tinha comentado com vocês, é que quando eu coloco aqui ao redor um label, né? Então, aqui ao redor do texto, eu abri um label, vou fechar aqui no final, fechar a tag label. E dentro dessa tag label, eu tenho um atributo, onde esse atributo chama for, e eu vou indicar dentro desse for ao que ele está se referenciando. Então, nesse caso, ele está se referenciando a um ID, a gente utiliza o ID para fazer essa referência, e o ID aqui é CNUM, né? Então, eu vou colocar CNUM. E quando isso acontece, quando eu clicar no texto, eu já ativo, né? Aqui não salvei. Quando eu clicar nesse texto, eu já ativo a parte do preenchimento. Então, normalmente essas são coisas que a gente faz porque melhoram a usabilidade, né? E porque, principalmente, se a gente for acessar por celular, se torna muito mais necessário. Então, aqui, como eu editei aqui dentro desse navegador, esse código, ele não foi salvo no nosso código lá no Sublime. Então, eu vou copiar aqui, o que tem aqui dentro, só aqui dentro do form, que foi onde eu editei, e vou trocar por o que tinha aqui, no Sublime. Particularmente, gente, essa é uma forma... não é a melhor forma, né? Porque se a gente atualizar aqui, eu vou perder essas informações que eu alterei aqui, né? Porque elas ainda não tinham sido salvas no Sublime. Mas quando você trabalha com isso, esse tipo de inspeção aqui é muito importante, porque aqui você já vai fazendo pequenas alterações para ver para ver se é o que você tá imaginando, se é o que você quer, e já vai conseguindo testar o código aqui na hora, né? Então, voltando para o nosso problema, aqui eu fiz o básico que eu tinha ensinado para vocês do formulário. Então, eu abri esse parágrafo, dentro desse parágrafo eu coloquei um texto informativo para o usuário e criei um campo onde ele pode preencher com o número que ele quer. Para enviar esse formulário, novamente eu tenho um input, uma entrada, só que ela é do tipo submit, que é de submeter, né? Nesse name
eu vou colocar aqui o T. Nesse name, eu vou colocar o T botão. E no valor, eu vou colocar o valor que vai aparecer no botão, né? Então, eu vou colocar aqui, verificar se é primo. E além disso, eu vou colocar aqui o verificar e vou colocar... Só que além disso, para a gente submeter o formulário aqui com esse input submit, para que haja a ação de submeter, aqui no form eu tenho que especificar tanto o nome desse formulário, né? Então, esse formulário vai ser aqui F', então eu sei que é um formulário dos números primos, né? Que eu vou questionar isso. Aqui, o action é a ação que vai ocorrer quando eu clicar nesse formulário, nesse submit, na verdade, né? Então, eu vou colocar aqui que vai chamar o código chama primo.php. E eu preciso informar o método de envio, como eu disse para vocês. Tem o post, que envia sem que a gente consiga ver quais dados estão sendo enviados pela URL, e o get, que a gente consegue acompanhar tudo pela URL. Aqui eu vou utilizar o post. Vamos verificar como ficou no browser. Vou atualizar aqui. Vou fechar. Verificando, né, aqui a gente já consegue fazer esse envio desse formulário. Então, eu vou colocar aqui um valor 34, verificar se é primo. Tá chamando, né, o arquivo que eu referi, só que esse arquivo ainda não existe, a gente ainda não criou. Vamos criar esse arquivo. Então, aqui vou salvar novamente essa aula 3. Vou criar um novo arquivo. Vou colocar aqui embaixo logo que ele é PHP. Vou dar o Ctrl S aí para salvar ele como primo, então primo.php. E aqui dentro desse arquivo eu vou utilizar aquela função que a gente já tinha definido. Então, aqui na aula 1, a gente tem essa função PHP. Eu vou pegar apenas essa parte do PHP e vou colocar aqui dentro desse código. Então, nessa parte do código, a gente tem a função, né, que verifica, e a gente tem, aqui seria a chamada dessa função. O que acontece? Quando a gente faz uma requisição, né, ao PHP, significa que a gente fez uma requisição para o servidor. E o servidor só vai devolver para a gente o texto para a gente formatar. Essa parte tá ok, a gente já lembra. Então, aqui, eu preciso enviar a requisição para o servidor. E quando eu enviar, eu preciso informar qual função desse código que eu vou estar chamando. Então, como eu disse para vocês também, a requisição... no get, né, ela vem com uma sequência de informações aqui, porque eu tô enviando, basicamente, né, tudo que eu preparei aqui no HTML para ser enviado junto com essa requisição. Então, aqui lá, a gente consegue pegar pelo array do post esse tenant, né? Então, vamos olhar aqui o que a gente tem nessa variável, ó. Aqui eu vou comentar só essa chamada da função. E aqui em cima, eu tô criando uma variável que chama num. Dentro dessa variável, eu tô recebendo o valor que vem no array do post e que vem nesse campo aqui. Eu criei uma variável que chama num e tô pegando dentro do array, né, que veio com a requisição, o valor do índice do tNum. Aqui, pra gente ver o que isso imprime na tela, né, eu vou fazer um eco, um eco de num. Pra concatenar um texto aqui, gente, então eu vou concatenar uma string com um valor de uma variável. Então, eu vou escrever assim, número informado pelo usuário. E aqui, para concatenar esse texto, ou seja, essa string com essa variável, eu vou colocar um ponto. Então, o que eu tô fazendo aqui é colocar esse ponto. Se eu quiser continuar e aqui colocar outra string, eu também posso colocar esse ponto. Só que eu quero testar outra forma de impressão, né? Então, eu vou aqui só copiar o que tem nessa linha, colar aqui embaixo
E eu vou colocar essa variável dentro da própria string do echo. Então, eu vou tentar imprimir essas duas variáveis. Só que eu tinha contado uma coisa pra vocês, né? Que o echo, ele tá colocando um texto dentro do HTML. Então, pra ele não ficar colado, eu tenho que arrumar uma forma de dar um espaço, né? De pular uma linha. Primeiro, a gente vai ver como que vai sair o resultado disso aqui. Então, a gente vai ver como vai sair o resultado disso aqui. Vou voltar, preencher aqui 34, vou atualizar essa página, né? Então, preencher aqui 30 e vou verificar se é primo. Chamou a requisição, veio nessa parte aqui do código, né? Imprimiu esse primeiro número e imprimiu esse segundo. São as duas formas que eu tenho de impressão aqui. Então, número informado pelo usuário, número informado pelo usuário. Não saltou a linha porque a gente apenas colocou essas strings dentro do HTML. Para saltar uma linha no HTML, a gente usa aqui esse BR. Vou colocar esse BR também. Então, só vou atualizar aqui. Então, fez isso, saltou essa primeira linha aqui e saltou essa segunda. Chegar até esse array, né? Então, aqui dentro do PHP, a gente já conseguiu pegar esse valor informado pelo usuário. A única coisa que a gente vai fazer aqui agora é chamar essa função aqui, passando esse num como parâmetro, né? Então, eu vou escrever aqui o verifica. Eu escrevi errado no começo, né? Então, tô continuando, mas tá escrito verifica, mas vocês entenderam. Então, eu tô chamando verifica primo, passando como referência essa variável que eu recuperei da requisição PHP, né? Que foi gerada pelo formulário. Então, aqui, verifica primo com num, chamando essa função aqui embaixo. Vamos ver como isso vai ficar na tela. Vou só atualizar essa página. Então, aqui foi informado, né, que o 30 é múltiplo de 2, 30 é múltiplo de 3, 5, 6 e tal. Vamos ver, vou testar com outro número, né? Então, aqui ficou listado pra gente todos os números que o 30 é múltiplo. Então, ele é múltiplo de 2, de 3, de 5, de 6, de 10, de 15. Vou voltar aqui na tela anterior e vou colocar outro número, vou colocar o 21. Vou verificar se é primo. 21 é múltiplo de 7. Vou colocar aqui o 7, verificar se é primo. Não informou aquela mensagem, né? Então, isso significa que é primo. Agora, a gente precisa colocar alguma validação aqui para nos dizer se esse número é primo, né? Porque então a gente está mostrando só quando ele é múltiplo de algum número. Então, a gente precisa colocar só alguma variável que verifique se ele foi múltiplo, né? Então, vamos colocar aqui, se ele entrar aqui dentro, eu vou fazer um x mais. Para isso, aqui só consertando, né? Variáveis aqui em PHP tem esse cifrão no início. Eu vou colocar aqui esse x iniciando com 0. E aqui no final, após essa condição, eu vou verificar se esse x é igual a 0. Se ele for igual a 0, eu vou imprimir uma mensagem que vou colocar aqui o br barra, esse número é primo. Vamos verificar lá na tela. Então, vou voltar aqui, atualizar, colocar o número 7, verificar se é primo. Tá dizendo que ela tá indefinida na linha 19, vamos verificar. Indefinida na linha 19, assim, é porque faltou o cifrão, né? Então, voltando, atualizando, continuar, esse número é primo. Então, essa é a resolução, acho que acredito, mais simples para o exercício que o outro professor, né, o Roski, tinha pedido. Nas próximas aulas, a gente vai continuar exercitando essa parte onde formulários estão fazendo requisições PHP.
Nas próximas aulas, a gente vai continuar exercitando essa parte onde formulários geram requisições PHP. Enfim, alguma dúvida, entre em contato. Até mais, gente.